Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no Dia da Criança, dia 12 de outubro. E apesar de eu querer soltar minha criança interior e fazer graça, a coisa é séria. Bem séria. Existe uma situação que está acontecendo no mundo, que é a questão da Rússia. Então esse é um videozinho que eu provavelmente vou ter que fazer um pouco mais longo, fazer alguns comentários, alguma coisa, para dar uma explicação no cenário internacional. É um vídeo de cenário internacional. A situação do Brasil dentro desse cenário, mais especificamente. A Rússia, fazendo parte da questão dos BRICS, que é um grupo econômico formado por países emergentes, e a Rússia, né? Então é Brasil, Rússia, Índia e China, né? E a gente tem a ideia de que vai ser só uma questão econômica, que é só e claro, o África do Sul, né? A gente pensa que vai ser só uma questão econômica desenvolver esse projeto dos BRICS. Mas aí entra a questão de outros cenários paralelos, que era, por exemplo, a questão da Venezuela querer pegar o Mercosul, pegar a presidência do Mercosul. E agora o presidente da Venezuela pegou a presidência dos países não alinhados, que são mais ou menos uns 80 países, não sei quantos países, assim, muitos países. E que desenvolve seria na Guerra Fria exatamente o que não queria a guerra, aqueles grupos que não queriam se aproximar de um projeto de guerra, não alinhados aos Estados Unidos nem à Rússia. Só que agora está na mão esse grupo de países não alinhados de um socialista comunista ditador, que é o Nicolás Maduro. E o Mercosul, esse Nicolás Maduro queria que estivesse envolvido diretamente com questões ideológicas também, em relação ao apoio dele, Nicolás Maduro, à permanência de Dilma Rousseff no poder, e ele é amigo pessoal de Lula e de Dilma. É seguidor de Hugo Chávez, o ditador Hugo Chávez, né, deu sequência à ditadura dele. Ele, Evo Morales, e aí no caso a Venezuela, a Bolívia e o Equador, né, ficaram contra o Brasil e ameaçaram inclusive invadir o Brasil caso Dilma caísse. Não está descartada essa hipótese ainda, né? Então esse risco todo é um risco de um cenário que conflitua com os interesses, porque a Rússia tem interesse no Brasil da seguinte forma. O Brasil é a zona de retaguarda dos Estados Unidos. Isso eu já comentei em vídeos anteriores. Né, que é a parte de, caso acontecesse uma guerra mundial, existiria uma zona de retaguarda para vários países que estariam dentro desse processo de guerra. E os países não alinhados, né, estariam divergindo de processos de guerra. Mas essas zonas de retaguarda, elas seriam para resguardar aqueles povos que estão em guerra. Caso acontecesse a destruição daquelas nações, esses povos dariam suporte a essas, seriam as zonas de retaguarda dessas nações em guerra. Então elas
ficariam numa margem de que, olha, nós não vamos atacar esses povos, essas localizações. E dessas zonas de retaguarda do mundo, a zona de retaguarda com maior riqueza é a do Brasil, porque é praticamente o celeiro do mundo, é onde tem uma situação climática adequada e terras, condições necessárias, adequadas para plantio. Então seria o celeiro do mundo. E a antiga União Socialista Soviética, a URSS, que era coordenada pela Rússia, tinha a zona de retaguarda que não era tão rica nesse aspecto. Então cresceu o olho para nós. E a partir do momento que há interesses políticos comunistas, socialistas, ligados praticamente a um socialismo nacionalista, que é o antigo nazismo, só que de uma forma latina, aplicado a um modelo latino, isso foi trazido para os nossos tempos, e o nazismo moderno é um nazismo latino. Bom, diante desse quadro, um governo consecutivo de esquerda nos Estados Unidos, porque o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é que Hillary Clinton está crescendo e vai suceder Barack Obama, que é mole, fraco diante das posturas que estão acontecendo na Síria e em outros lugares. E aí a própria Hillary agora, que está com 11 pontos na frente do seu adversário, por conta de escândalos pessoais da parte dele, e ele não quer renunciar, o que seria positivo, porque talvez o vice dele tivesse mais chance de ganhar essas eleições do que ele mesmo. E ele é muito radical, mas há necessidade de um governo republicano e mais forte no que se trata do que numa postura de um governo democrata. Os governos democratas, eles são mais paliativos, são menos interessados em processos de guerra. E o próximo período é possível que haja se não um esboço de uma guerra, porque já está pior que a Guerra Fria. Está pior que a Guerra Fria, do período da Guerra Fria. O cenário atual do mundo está próximo, equivalente ao período de uma Guerra Fria, do período da Guerra Fria. E aí entra apressadamente Hillary Clinton correndo às pressas dizendo: sou favorável a uma intervenção dos Estados Unidos caso haja uma postura de guerra por parte da Rússia, porque a Rússia está sofrendo represália da Europa e do próprio Estados Unidos na sua postura, na sua conduta em relação à Síria. Ela está sendo acusada de dar continuidade, ter interesse de dar continuidade a guerras e de estar interferindo globalmente em processos de estímulo a conquistas e manutenções do poder por conta de projetos ideológicos, aparelhamentos ideológicos. Buenas, esse cenário todo interfere diretamente aqui no Brasil. Nós acabamos de sair democraticamente de um processo onde nós extirpamos do poder um grupo socialista comunista. E se nós não fizermos o nosso dever de casa, se nós não fizermos, aí que entra a importância, por exemplo, da questão da PEC 241, que é para trazer novas empresas, novos empresários, enriquecer o setor, enriquecer o país, uma série de coisas. Porque o risco é, se nós nos mantivermos da mesma maneira que nós estávamos, nós mantermos as condições necessárias para que todo aquele tipo de governo que estava no poder há 13 anos permaneça no poder. E com ditadura. E com um controle absoluto do Estado sobre o povo e sobre a nação. O aparelhamento de Estado, o macro-Estado, o aumento de impostos, tudo isso é um modelo daquele estilo de governo. Bom,
diante desse cenário todo, né, havia possibilidade, e ainda há possibilidade, de invasão estrangeira no Brasil. Venezuela, Bolívia, Equador são países pequenos, mas estão próximos. Eles servem como base de apoio para países maiores, que poderia ser a China e a Rússia. A China ainda é comunista e é um dos países mais populosos do mundo. A Índia também é populosa e também está nos BRICS. Então, diante desse cenário, haveria a possibilidade de usar esses povos populosos, essa grande quantidade de gente, para invadir uma outra nação. A África também tem muita gente e muita ditadura, onde poderia utilizar essas ditaduras em favor de um conflito internacional. Claro que as guerras hoje elas são diferentes e tudo, mas veja bem, um partido de esquerda nos Estados Unidos, que não é afeito a guerras, e neste momento, nesse cenário, onde há a possibilidade de invasões estrangeiras, inclusive na zona de retaguarda do próprio Estados Unidos, pode não ser interessante para os Estados Unidos. Então talvez fosse mais interessante a chegada ao poder de um republicano, mesmo que não seja Donald Trump o ser humano ideal para essa situação. Ainda assim, por questões individuais, por questões pessoais, talvez isso não aconteça. E a situação pode se agravar. Porque o que acontece quando nós tivermos a Hillary Clinton como presidente dos Estados Unidos? Nós vamos ter que esperar que ela cumpra a palavra dela e que não seja simplesmente um governo fraco, um governo de esquerda apoiando, de repente, sendo conivente com situações de conflito internacional. A questão é, ela como democrata saberá se posicionar diante de um conflito internacional? Ela saberá se dar a devida importância para a zona de retaguarda dos Estados Unidos, que é o Brasil? O Brasil estará preparado para dar conta de uma situação dessa sem os Estados Unidos? De uma possível invasão do Brasil pela União Soviética e pela China e pela Índia e pela África e pela Venezuela e pela Bolívia, pelo Equador? Não vão vir só os pequenos. E ainda tem o fogo amigo interno, MST, CUT, MTST, as Farc e até a UNE. Tudo isso. Esse é o cenário. Aí, quando isso vai acontecer? O que seria o catalisador disso? Né? Já está sendo aventado essa situação dentro do cenário internacional. A Rússia está se organizando nesse sentido em relação a uma série de situações. Mas o que pode ser um estupim disso? Lá na Rússia. Lá na Rússia nada. Eles estão num conflito de interesses internacional em relação à Síria, mas nada lá realmente está fazendo uma movimentação que aconteça um estopim específico. Por outro lado, aqui na América do Sul existe alguma coisa que pode servir de estopim para todo esse processo acontecer. Que pode ser a extinção de um partido, no caso do PT, no maior país, o país continental da América Latina. Que pode ser a prisão de um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por crimes de corrupção. E
promovendo assim uma movimentação, uma articulação de países interessados na sua defesa individual, na sua defesa pessoal, na defesa do PT, para justificar que o Brasil está entrando num processo de conflito. E tem gente que é uma intervenção militar contra Michel Temer, por conta da questão da PEC que faz austeridade contra os abusos de gastos públicos que foram criados nos governos petistas. Essas pessoas querem agora, neste momento, uma intervenção militar, sem considerar que a necessidade de uma intervenção militar talvez seja exatamente pelo que está previsto dentro da Constituição, que é o caso de invasão estrangeira e guerra civil, e por apenas 2 meses. O estado de exceção pode prolongar isso, mas por necessidade de defesa nacional. Então, que tipo de gente realmente está pregando esse tipo de coisa agora? Eles não querem, na verdade, a defesa do Brasil, porque a defesa do Brasil ela tem que acontecer de modo constitucional, chamada, convocada pelo presidente da República, e para casos sérios, ou guerra civil ou invasão estrangeira. Isso ainda não aconteceu. Nós vivemos números de guerra, nós aqui no Brasil hoje, e não é de hoje, durante todas essas administrações petistas, nós vivemos números de guerra, mas nós suportamos esses números, por piores que eles sejam. Nós suportamos situações de calamidade, por piores que elas sejam. Nós, brasileiros, somos guerreiros naturais, porque nós suportamos tudo isso. Agora, de fato, não foi em nenhum momento ainda declarado estado de guerra civil nem de invasão estrangeira. E no momento que isso for sério, no momento que isso for realmente sério, e acontecer uma grave situação global, internacional, o Brasil hoje não está fora desse processo. Hoje, o Brasil não está fora desse processo. Pode ser o estopim, pode ser o gatilho disso tudo. E pode ser o cenário, inclusive, disso tudo acontecer. E aí tem gente querendo isso. Em vez de querer paz, guerra. Em vez de querer solução para os problemas, não. Quer provocar os problemas. Esse é o cenário hoje. Tem gente que prefere uma guerra a simplesmente desenvolver um projeto administrativo. Se tu não faz nada, eles reclamam. Se tu faz alguma coisa, reclamam porque tu fez. Quanto pior, melhor. A gente quer transformar o Brasil, alternar o poder, oxigenar o poder, fazer democracia. Mas tem gente que não. Tem gente que quer só poder. Poder pelo poder. E não importa quantas pessoas eles vão ferrar. Eles querem ferrar para ter poder. Indefinidamente, por tempo indeterminado, para sempre, se possível, sem questionamento. E chamam isso de democracia. Então, eu quero que vocês entendam esse cenário. Nós estamos dentro de uma crise. É uma crise. Existe uma crise. Ela se resolveu? Não. A prisão de Lula, Dilma, do PT, de outros de dirigentes do PT, de criminosos, corruptos, tudo isso ainda está para acontecer. O segundo turno não acabou ainda. No que acabar, pode ser que aconteça tudo isso até o final deste ano. E no que acontecer, um desses cenários pode gerar o estopim para uma coisa que está acontecendo fora do Brasil. Mas o cenário existe. O cenário internacional existe. Inclusive a questão eleitoral dos Estados Unidos. A questão eleitoral dos Estados Unidos pode ser o estopim para isso também, dependendo de quem for eleito lá. Todos esses cenários podem ser o estopim, o gatilho, ou a mola propulsora, seja lá o que for, o nome que vocês queiram dar. Todos esses cenários podem ser catalisadores de uma situação internacional de conflito, de crise. O mundo hoje passa por um momento de crise. E um momento de crise belicoso. Então, gente, eu estou falando isso para vocês para que vocês não sejam pegos de surpresa. Não é para alarmismo,
não é para desespero, não é para teoria da conspiração nem nada parecido. Estou falando um cenário que pode ou não ser concretizado, mas vocês não podem ser pegos de surpresa. Se vocês querem se organizar, podem se organizar. Se vocês querem se preparar, se preparem. Se querem fazer, não precisa fazer grandes estoques nem nada, isso pode ser uma coisa curta, pode não ser nada, pode não acontecer. Tá? Mas pelo menos tenham consciência de todas essas situações que estão para acontecer. Porque o cenário existe, ele não vai deixar de existir porque você está negando ele. Quer se organizar, se organiza. Não quer se organizar, não se organiza. Só que um país em crise, hoje, organiza todas as nações do mundo em crise também. Nós vivemos num mundo globalizado. E um fator altera outros fatores. Um mercado altera outros mercados. Nada vai ficar do jeito que está. E organizar internamente um país é importante. No momento de crise, a austeridade é importante. Então, nem que seja por esse motivo, a PEC 241 deve ser apoiada. Por quê? O combate à corrupção deve ser apoiado. Por quê? Porque nós precisamos fazer faxina interna. Nós, brasileiros, temos que fazer a nossa parte. Independente se vai ou não vai acontecer crise internacional, guerra civil, invasão estrangeira, qualquer coisa, ou guerra no mundo inteiro, nós precisamos fazer faxina. É hora de faxina. É hora de arrumar a casa, de arrumar o telhado, de arrumar o piso, as paredes, rebocar, mudar o encanamento. É hora de faxina, é hora de arrumação. Nós precisamos fazer isso na nossa casa. Porque se acontece mesmo essa crise internacional, nós precisamos estar fortalecidos e preparados para o que vier. Seja o melhor, e esperamos que seja, ou seja o pior. E se for esse pior, que a gente consiga lidar com isso da melhor maneira possível. O povo tem que estar pronto, consciente das realidades. Então faça a sua parte, lute contra a corrupção, apoie a austeridade nacional e não se deixe levar por meros discursos sensacionalistas. Preste atenção no que está acontecendo no cenário do Brasil. Faça a sua parte e colabore com o seu país. Muito obrigado pela atenção dispensada.